Durante séculos, a Irlanda era um dos países mais pobres da Europa. Mas então algo incrível aconteceu. A economia da Irlanda explodiu. Hoje, a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo, superando até mesmo países como Suíça, Catar e Kuwait. Todo mundo diz que a Irlanda está indo muito bem, mas a verdade é que nem todos concordam. De fato, 70% dos jovens estão pensando em deixar o país, principalmente por causa da situação econômica. Mas como isso é possível? Por que as pessoas estão insatisfeitas em um dos países mais ricos do mundo? Acontece que a história de sucesso da Irlanda não é tão perfeita quanto parece. Antes de seguirmos em frente, lembre-se de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Basta clicar no primeiro comentário fixado logo abaixo para não perder nenhum conteúdo. Bora lá! Para entender como a Irlanda passou de trapos a riquezas, é importante conhecer um pouco de contexto por trás dessa história. Por grande parte de sua história, a Irlanda tinha uma reputação totalmente oposta à que possui hoje. Primeiro, como parte do Reino Unido, e depois como um país independente, a Irlanda era considerada pobre, com uma economia predominantemente agrícola e subdesenvolvida. Sua economia dependia muito do comércio com o Reino Unido, e muitas pessoas buscavam fugir da pobreza emigrando do país, o que não ajudava em sua situação econômica. A situação não melhorou muito ao longo do tempo. No final da década de 80, a Irlanda ainda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental. No entanto, ela finalmente encontrou uma fórmula de sucesso. A Irlanda fazia parte da União Europeia, UE, um bloco de países que compartilham um mercado único, onde as empresas podem vender para todos os Estados-membros, pagando impostos em apenas um deles. A Irlanda adotou a estratégia de se tornar um centro onde empresas estrangeiras escolheriam para conduzir negócios na UE. Para atrair essas empresas, a Irlanda implementou uma combinação de impostos baixos e incentivos econômicos. Pouco depois, grandes empresas dos EUA, como Dell, Microsoft e outras, optaram por estabelecer sua residência oficial europeia na Irlanda, não porque fosse um grande mercado, mas porque economizariam muito dinheiro em impostos. Os impostos arrecadados pela Irlanda impulsionaram sua economia como nunca antes. Nas décadas de 90 e 2000, ela cresceu a uma taxa comparável a economias como Singapura ou Coreia do Sul, sendo apelidada de Tigre Celta. Então, em 2008, a Irlanda enfrentou uma crise econômica global. Sua resposta foi intensificar essa estratégia de impostos baixos, chegando quase a zero impostos. A Irlanda efetivamente se tornou um paraíso fiscal global, onde muitas empresas do EUA começaram a tributar todos os seus lucros globais na Irlanda, onde pagavam muito pouco em impostos. A Irlanda acabou ficando com uma pequena fatia de uma torta gigantesca. Ela emergiu da crise como uma fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando praticamente todos os outros países. Ao contrário da maior parte de sua história, a Irlanda viu sua população crescer, pois as pessoas não estavam mais saindo do país. Pelo contrário, muitos trabalhadores altamente remunerados da tecnologia estavam chegando para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia, e a Irlanda estava desfrutando de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. No entanto, surge o paradoxo. Se tudo está indo tão bem, por que tantas pessoas querem sair? Bem, a história de sucesso da Irlanda começa a desmoronar quando você olha mais de perto. No ano passado, uma pesquisa revelou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando seriamente deixar o país porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. Uma das razões é a crise habitacional que a Irlanda enfrenta há alguns anos. A Irlanda enfrenta uma crise habitacional notoriamente ruim, devido a políticas governamentais que dificultam a construção de habitação urbana densa e facilitam a oposição e impedimento de novas construções. Como resultado, há uma escassez crítica de habitação, tornando-a inacessível para a maioria das pessoas. Há um ano, apenas 851 imóveis para alugar estavam listados em todo o país, que possui uma população de 5,1 milhões de pessoas. Isso resultou em cenas bizarras, como centenas de pessoas fazendo fila nas ruas de Dublin para conseguir uma visualização de um apartamento disponível para aluguel. Apesar da crise habitacional durar vários anos e de inúmeros protestos e promessas do governo, pouco foi feito para resolvê-la. No entanto, a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo. A Irlanda, em muitos aspectos, é surpreendentemente mal administrada, com falhas na construção de infraestruturas básicas e na gestão de serviços públicos essenciais. O país tem dificuldades em construir estradas, infraestrutura energética e seu sistema de saúde está constantemente superlotado e subfinanciado.
O paradoxo aqui é que, apesar do registro econômico impressionante da Irlanda e de sua brilhante reputação, a realidade não parece estar à altura disso. Uma possível explicação é que a riqueza da Irlanda não é tão real quanto parece, e o milagre irlandês pode não ser tão verdadeiro. Vamos explicar isso mais a fundo. A Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é o indicador mais comumente usado para avaliar o desempenho econômico de um país. A olho nu, parece que a economia irlandesa está muito à frente das outras. No entanto, quando você observa outras estatísticas, as coisas começam a parecer estranhas. Por exemplo, o salário médio é relativamente alto, mas não está de acordo com o PIB. O salário médio na Irlanda é, na verdade, mais baixo do que na maioria dos países escandinavos, e é semelhante ao de países como Holanda, Bélgica ou Áustria. No entanto, o PIB per capita da Irlanda é significativamente mais alto do que o desses países, cerca do dobro. Outras estatísticas também mostram uma tendência semelhante. Por exemplo, a renda disponível das famílias, que mede quanto dinheiro as pessoas realmente têm à sua disposição, coloca a Irlanda abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande diferença entre os dados que mostram o quão rica a Irlanda parece ser e a riqueza real das pessoas. Por que isso acontece? Bem, de acordo com uma teoria amplamente reconhecida por muitos economistas, mas contestada pelo governo irlandês, a Irlanda não é tão rica quanto parece no papel. Isso se deve em grande parte ao fato de que o PIB da Irlanda é impulsionado principalmente por corporações globais que movem seus lucros para a Irlanda, mesmo que esses lucros não tenham sido gerados na Irlanda. Essas empresas não são irlandesas, e os lucros são retirados do país sem realmente entrar na economia irlandesa. Isso tem sido chamado de economia dos duendes, uma economia em que o PIB do país não reflete a realidade econômica. Na realidade, a Irlanda dificilmente pode ser considerada um país rico. Em vez disso, o modelo econômico específico da Irlanda pode ser descrito como um conto de duas Irlandas, uma rica e outra pobre. Embora as estatísticas do PIB possam sugerir que a Irlanda está prosperando, a realidade é que a média dos irlandeses não se assemelha ao desenvolvedor de software do Google, que trabalha para essas grandes empresas de tecnologia. Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho irlandesa, enquanto a maioria das pessoas trabalha na economia interna da Irlanda, que não está relacionada à grande tecnologia e ganha muito menos dinheiro. Enquanto a Irlanda rica recebe a maior parte da atenção, a pobreza que persiste em grande parte fora do foco retrata a realidade diária da maioria das pessoas. Além disso, a contabilidade mágica esconde muitas falhas na economia irlandesa que seriam imediatamente visíveis de outra forma. Por exemplo, a Irlanda tem uma das dívidas nacionais mais altas do mundo, mas como a dívida nacional geralmente é relatada em relação ao PIB do país, isso passa despercebido. Portanto, parece que a Irlanda está indo bem, mas quando você deixa de lado o PIB, percebe que a situação não é tão boa quanto parece. O economista Aaron Levinstein, uma vez, disse que as estatísticas são como biquínis, sugerem muito, mas escondem o essencial. Até agora, a Irlanda conseguiu ocultar a verdadeira natureza do seu chamado milagre econômico. No entanto, essa situação pode não durar muito mais tempo. A luta contra os paraísos fiscais está se intensificando, e os dias em que a Irlanda podia cobrar impostos de grandes empresas estrangeiras podem estar chegando ao fim em breve. Se isso acontecer, a verdadeira realidade econômica será revelada, e o que se revelar não será bonito. Muito obrigado a você que chegou até o final do vídeo e por fazer parte da nossa comunidade. Estou realmente feliz por tê-lo aqui. Não esquece de conferir o vídeo que está aparecendo na tela e até mais.